Aquele jogador de papel fundamental em qualquer esquema tático, um cara extremamente voluntarioso, raçudo e, lógico, muito bom com a redonda. O famoso pouca mídia e muita bola. Um cara que poderia não estar nos holofotes, mas com certeza ele estava em todos os espaços do campo. Hoje a história é dele, Park Ji-sung. Park Ji-sung nasceu no dia 25 de fevereiro de 1981, em Seul, na Coreia do Sul. Começou a jogar bola ainda no ensino médio, e desde já era conhecido por ser um cara extremamente disciplinado e muito mais talentoso que os seus colegas. E daí ele levou o futebol mais a sério atuando pelo Myongji University, da Coreia do Sul. Teve bastante destaque no clube e então se mudou para o Japão para dar início à sua carreira profissional. Um ano mais tarde, no ano de 2000, o Park Ji-sung começou a atuar pelo Kyoto Sanga, um time japonês, ainda naquela fase muito garoto, buscando visibilidade, e ele jogou muito bem, conseguiu ter destaque, apesar de não ter ganhado nenhum título com o clube, e ainda por cima acabou caindo para a segunda divisão do futebol local. Essas boas atuações logo levaram o meio-campista à seleção nacional da Coreia do Sul. No mês de abril de 2000, ele recebeu a sua primeira convocação para defender o time principal. Foi um jogo qualificatório para a Copa da Ásia daquele mesmo ano. Além disso, foi titular da seleção nesta Copa Asiática e acabou ficando com a medalha de bronze. Como não faltava fôlego para o Park, ainda jogou as Olimpíadas de 2000. A seleção sul-coreana foi eliminada na primeira fase no saldo de gols, num grupo que tinha Espanha e Chile. No ano de 2001, prosseguiu jogando no Kyoto e conseguiu com o clube o retorno à elite do futebol japonês. A boa campanha foi coroada com o título da segunda divisão do Campeonato Nacional. O Park, logicamente, foi o grande destaque do time naquele ano. Ele jogou 40 partidas e marcou 3 gols. Representou a seleção sul-coreana na Copa das Confederações de 2001. Eles disputaram o torneio justamente porque a Coreia seria o país sede do Mundial do ano seguinte, 2002. O povo estava eufórico, porém, assim como nas Olimpíadas, os sul-coreanos ficaram no caminho na fase de grupos, por ter tido saldo inferior aos 2 primeiros colocados, nesse caso França e Austrália. De volta à primeira divisão, no ano de 2002, o Kyoto teve boa participação, terminou em 5º lugar no campeonato japonês, que tinha 16 clubes. E então a estadia do Park no time foi coroada com mais uma conquista, desta vez foi a Copa do Imperador, um tradicional campeonato no Japão, batendo o grande Kashima Antlers na grande decisão. Ainda na metade de 2002, foi convocado e titularíssimo da seleção da Coreia do Sul no Mundial disputado no próprio país e também no Japão, país que o Park atuava na época. A seleção fez uma campanha surpreendente, passou muito bem da fase de grupos, com uma vitória de 1-0 contra Portugal, gol marcado pelo próprio Park Ji-sung, um belo gol aliás. We are in big trouble. Can we get a little love from Korea, please? Here's your love. Boom! Ji-sung Park, the fabulous cross. Nas oitavas de final, a Coreia espantou o mundo porque acabou eliminando a seleção da Itália. Foi na prorrogação e teve muita ajuda da arbitragem, que pelo fato de jogar em casa beneficiou de forma nítida a seleção do Park. Nas quartas de final, novamente lances duvidosos, e dessa vez a seleção sul-coreana avançou nos pênaltis para a semifinal ao derrotar a seleção da Espanha. Só que aí acabou as zebras, e a Coreia, num jogo muito duro, perdeu para a seleção da Alemanha e ficou pelo caminho. Mais tarde, na disputa do terceiro lugar, perdeu para a Turquia por 3-2 e acabou na 4ª colocação. A melhor campanha da Coreia em uma Copa do Mundo que foi muito comemorada pelos jogadores e pelos torcedores locais, que ficaram bastante orgulhosos da façanha da sua seleção. Depois da Copa, prosseguiu no Kyoto, mas é claro que depois de um excelente Mundial, o jogador teria voos muito mais altos. O técnico Gus Hiddink, que treinou a seleção da Coreia, saiu, e junto com ele levou seu principal jogador para o novo clube, o PSV Eindhoven da Holanda. Então, no final de 2002, o Park deixou o Japão, rumo a um dos maiores clubes do futebol holandês. No Kyoto, Meia disputou 85 jogos, marcou 12 gols e ganhou 2 títulos. Chegou já na metade da temporada de 2002-2003 e teve dificuldades de adaptação logo no início. Apesar de ter ido ao PSV a pedido do próprio treinador,
Não teve muitas chances nessa primeira temporada no clube. As lesões foram adversárias constantes do jogador também. Mesmo assim, esteve no plantel que venceu o grande campeonato holandês daquela temporada, por um pontinho a mais que o rival Ajax. Já na temporada de 2003 e 2004, o jogador começou a ter mais regularidade, mostrava ritmo e resistência. Aos poucos foi se tornando uma peça cada vez mais importante e foi cavando sua vaguinha no time ao longo da temporada. A equipe não conseguiu repetir o feito de vencer a Eredivisie, mas não passou a temporada em branco porque venceu a Supercopa da Holanda de 2003, única taça dessa temporada. O Parque disputou 40 partidas e marcou 6 gols. No ano de 2004, disputou mais uma edição de Copa da Ásia. Nessa ocasião, a Coreia do Sul acabou sendo eliminada nas quartas de final ao perder por 4-3 para a seleção do Irã. Com a saída do holandês Arjen Robben para o Chelsea, o Parque ganhou cada vez mais destaque jogando pelos lados do campo e passava a ser um cara muito cobiçado pelos gigantes do futebol europeu. Falando da parte coletiva, o PSV conseguiu a proeza de vencer a Copa da Holanda com um gol do Parque na final, numa vitória contra o Willem por 4-0, e ganhou também o campeonato holandês. O Parque entrou na seleção de 11 melhores da competição. Na Liga dos Campeões, o PSV fez uma campanha histórica. O time acabou batendo uma semifinal, só caiu diante do timaço do Milan e pelo critério do gol marcado fora de casa. O meia ainda marcou em uma das partidas e teve atuações de altíssimo nível, que o levaram a dar mais um salto na carreira, que no caso foi ir jogar na badalada Premier League. 7,3 milhões de euros foi a quantia paga pelo Manchester United para ter o jogador. Uma contratação com o aval de ninguém menos que Sir Alex Ferguson. Logo na primeira temporada já conseguiu a proeza de usar a braçadeira de capitão do time, quando substituiu Ryan Giggs. Foi o primeiro jogador asiático nesse posto na história. O United foi vice-campeão inglês daquele ano, e não fez grandes campanhas, porém não passou a temporada sem títulos porque ganhou a Copa da Liga Inglesa, atropelando o Wigan United na decisão. Nessa primeira temporada, no Manchester, o sul-coreano disputou 43 partidas e marcou 3 gols. Assim que a temporada acabou, foi jogar a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. A Coreia não conseguiu a mesma proeza de 4 anos antes, e sequer passou da fase de grupos do torneio. O Parque ainda marcou um golzinho, que foi contra a França, em um empate em 1-1. Já na temporada de 2006 e 2007, o excelente Manchester continuou muito bem, com jogadores jovens em processo de evolução e com um plantel muito forte, venceu o grande campeonato inglês, quebrando uma pequena hegemonia do Chelsea. O United conseguiu chegar até a semifinal da Liga dos Campeões, mas perdeu para o espetacular Milan. A essa altura, o Parque havia sofrido uma lesão no joelho, que comprometeu a parte final dessa temporada e o início da seguinte, tanto que ele jogou apenas 20 jogos e ainda marcou 5 gols. Na temporada seguinte, de 2007 e 2008, o time do Manchester United estava muito encaixado e jogou um grande futebol. Começou bem, vencendo a Supercopa da Inglaterra ao derrotar o time do Chelsea nos pênaltis. Venceu também a Premier League daquela temporada pelo segundo ano consecutivo. Dessa vez, o time não caiu na semifinal da Champions, pegou o Barça e conseguiu avançar. Detalhe para uma partidaça que o Parque fez em um dos 2 jogos dessa semifinal, sendo eleito inclusive o melhor em campo. Porém, ele foi barrado pelo treinador Alex Ferguson na final. O escocês já declarou que essa foi uma das decisões mais difíceis que teve que tomar em toda a carreira. No fim das contas, ao menos, deu tudo certo para o United, que empatou em 1-1 com o Chelsea e depois venceu os Blues nas cobranças de pênaltis. O Park Ji-sung se tornou o primeiro jogador sul-coreano a conquistar a Liga dos Campeões na história, e ainda como se não bastasse, entrou para a seleção do torneio, foi um dos 11 melhores jogadores daquela Champions. Nessa temporada, ainda atrapalhado por contusões e uma concorrência brutal no setor, jogou 18 partidas e fez um gol. Dentro da temporada de 2008 e 2009, o United venceu o Mundial de Clubes ao derrotar o time da LDU do Equador na final por 1-0. Além disso, faturou novamente a Supercopa da Inglaterra, a Premier League e a Copa da Liga Inglesa. Uma temporada repleta de títulos, mas com algumas decepções, como por exemplo, o time não conseguiu vencer a Supercopa da UEFA e chegou mais uma vez na grande final da Liga dos Campeões, porém saiu sem a orelhuda. O United enfrentou o Barcelona de Pep Guardiola e perdeu por 2-0 em Roma, sendo vice-campeão. O Park engatou uma boa sequência e voltou a ser um dos caras mais importantes do time atuando no meio-campo, sendo o conhecido carregador de piano.
Ele disputou nessa temporada 40 jogos e marcou 4 gols. Na temporada de 2009-2010, já sem seu maior astro, Cristiano Ronaldo, o United teve muitas dificuldades de manter seu nível de atuação dos anos anteriores e de chegar forte em praticamente todos os torneios. Os Diabos Vermelhos acabaram com o vice da Supercopa da Inglaterra e também do Campeonato Inglês. Na UEFA Champions League, acabou caindo nas quartas de final, ao perder para o finalista Bayern de Munique. Nas oitavas dessa Champions, o Manchester enfrentou o Milan. O técnico do United, o Alex Ferguson, pediu que o Park fizesse uma marcação individual em Andrea Pirlo, que não deixasse o gênio jogar, e o Park foi uma sombra para o italiano durante 180 minutos do confronto, no qual o United foi muito superior, aliás. A única conquista foi a Copa da Liga Inglesa, em que o United bateu o Aston Villa na final por 2-1. Ao todo, o sul-coreano somou 26 partidas e 4 bolas nas redes. Assim que a temporada europeia chegou ao fim, o Park Ji-sung se juntou ao selecionado sul-coreano para disputar mais uma Copa do Mundo, a terceira já da carreira do jogador. Dessa vez o evento foi na África do Sul, e a Coreia teve melhor sorte que em 2006, passou da fase de grupos pelo menos. Num grupo com a Argentina, derrota por 4-1, Grécia, vitória por 2-0, um dos gols foi marcado pelo Park, isso fez ele entrar numa seleta lista de jogadores que marcaram em 3 edições de Copas diferentes e consecutivas, e por fim o empate que garantiu a classificação diante dos nigerianos, 2-2. Porém, nas oitavas de final, a tradição da Celeste pesou. O Uruguai, que tinha uma seleção muito boa, que chegou até a semifinal, bateu os sul-coreanos pelo placar de 2-1 e avançou. O Park e os seus companheiros voltaram para casa. Depois da Copa, o time do Manchester United conseguiu melhorar de produção. Começou a temporada de 2010-2011 com o pé direito, derrotando o Chelsea por 3-1 e vencendo a Community Shield, também conhecida como Supercopa da Inglaterra. Além disso, os Red Devils voltaram a vencer o grande campeonato inglês, muito em função da influência ofensiva e os gols de Wayne Rooney. Na Copa da Inglaterra, o United foi semifinalista, e na Liga dos Campeões, os comandados de Sir Alex Ferguson enfrentaram novamente o Barcelona. Perderam da mesma forma, mas foi um atropelo. O placar de só, entre aspas, 3-1 não refletiu a superioridade catalã, então o Park teve de amargar mais um vice-campeonato da maior competição de clubes do mundo. Apesar da frustração coletiva, assim como em 2008, o Park entrou na seleção do 11 ideal da competição, fechando a temporada com 28 jogos e 8 gols marcados. Em janeiro de 2011, disputou mais uma edição de Copa da Ásia defendendo a seleção da Coreia. Dessa vez, conseguiu chegar até a semifinal, mas aí o Park e os seus companheiros foram derrotados nos pênaltis pela seleção japonesa. Nesses últimos 3-4 anos atuando pela seleção, o Park assumiu a braçadeira de capitão e era a grande liderança do time, tanto técnica quanto no vestiário. E foi nesse jogo citado contra o Japão que ele decidiu se aposentar do futebol internacional e focar apenas no Manchester United e seu clube. Sendo assim, defendendo a seleção sul-coreana, o monstruoso Park Ji-sung disputou 100 partidas, marcou 13 gols, deu 9 assistências e não conseguiu ganhar títulos. O contrato do Park com o United, que até o final da temporada de 2011 e 2012, chegou ao fim naturalmente, e não houve uma renovação. Então essa foi a última temporada do jogador no clube inglês. A única conquista foi da Supercopa da Inglaterra, derrotando o rival Manchester City. E essa única conquista já era sinal de decadência que o clube enfrentaria nos anos seguintes, tanto que foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões e teve de se contentar em jogar a Liga Europa. Depois que a temporada chegou ao fim, o jogador se transferiu para o Queen's Park Rangers, botando fim numa bela história com o Manchester United. No clube, o Park jogou 203 partidas, fez 28 gols e ganhou 13 títulos em 7 anos. No Queens, o Park, assim como o restante do time, não foi bem. Uma curiosidade interessante é que o goleiro brasileiro Júlio César também jogava naquela equipe, que fez uma campanha horrorosa no campeonato inglês daquele ano, o que culminou com o rebaixamento para a segunda divisão do futebol inglês. Pior que isso, o Queens foi lanterna, acabou na 20ª posição. E assim que a temporada acabou, o Park foi convidado pelo antigo companheiro de PSV e naquela época treinador Philippe Cocu para se juntar ao próprio PSV.
Sendo assim, o sul-coreano fechou a temporada no Queen's Park Rangers com 25 jogos e nenhum gol marcado. Na temporada de 2013-2014, voltou então para o PSV, o clube que catapultou o Park para o futebol europeu. Ele assinou um contrato de empréstimo e jogou nessa que foi sua última temporada como profissional. O PSV, no entanto, acabou passando em branco no quesito títulos. Na Eredivisie, o campeonato holandês, o clube foi apenas o quarto colocado. Então o Park pendurou as suas chuteiras assim que a temporada chegou ao fim. No PSV, somando as duas passagens, o jogador disputou 119 partidas, marcou 19 gols e ganhou 4 troféus. Jogando por clubes, o sul-coreano disputou 432 jogos, marcou 59 gols, deu 49 assistências e ganhou 19 taças ao todo. Com tamanha identificação no Manchester United, se tornou representante do clube na temporada de 2014-2015. Apesar da passagem discreta pelo Queen's Park Rangers enquanto jogador, foi contratado pelo clube para ser o treinador das categorias de base da equipe na temporada de 2021-2022. Um cara voluntarioso, inteligente, sabia os atalhos do campo, um marcador de primeira, mas também um meia ou ponta de lança muito criativo, tinha muito talento com a bola. Sem dúvidas, Park Ji-sung tem seu nome marcado na história do Manchester e também do PSV. Virou ídolo desses clubes, mas acima de tudo é ídolo do futebol sul-coreano, que para muitos ainda é o melhor e maior jogador que o país já teve. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você deixe seu like e compartilhe o canal com os seus amigos, que semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou!